Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o Brasil enfrenta, junto com vários outros países, um desafio medonho, que é a questão das drogas. A sociedade, né, ocidental especialmente, lida com esse problema já faz bastante tempo e, sinceramente, não sabe o que fazer para resolvê-lo, né? Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se tornam dependentes químicas, né? E surgem drogas novas, enfim. O problema não tem um horizonte bonito para a gente apreciar. Parece que as coisas só se complicam cada vez mais. Bem, as soluções encontradas são as de sempre e uma das mais eficientes é a adotada pelos evangélicos, na criação de núcleos ou casas de recuperação. A própria sociedade brasileira reconhece que as casas de recuperação evangélicas são aquelas que dão maior retorno, ou seja, aquelas que oferecem vamos chamar assim, custo-benefício melhor, na medida em que as pessoas que se internam ali, boa parte delas não volta para o vício. As oriundas das casas evangélicas, as pessoas que se libertam do vício nas casas de recuperação cristãs, boa parte delas não retorna para o vício como é usual acontecer nas clínicas de recuperação não religiosas. Pois bem, apesar disso ser um elogio, né, a sociedade reconhecer esse tipo de serviço, essa prestação de serviço, que o Estado não consegue fazer de forma eficiente, mas os evangélicos fazem porque usam a fé e o poder da palavra de Deus, né? Bem, enfim, apesar disso, os desafios que as igrejas evangélicas que mantêm casas de recuperação enfrentam são enormes. Eu não faço ideia de quais seriam eles. Tenho uma noção muito básica, talvez você também. Por isso, vejam só, pautou e trouxe especialistas nesse assunto para que a gente converse a respeito. Quais seriam os maiores desafios hoje, em pleno século XXI, para as casas de recuperação cristãs? E como nós podemos nos engajar nesse tipo de ministério, mesmo sem ter dom ou talento para lidar diretamente com as pessoas afetadas por esse tipo de drama social que eu acredito não exista uma única família extensa no Brasil que não enfrente esse problema com algum dos seus membros, né? Membros ou agregados. Isso é cada vez mais dramático e é preciso que nós pensemos como lidar com isso. É por isso que o Vejam Só está aqui e o programa já está no ar. Olá, é com alegria que recebemos a incumbência de levar esse programa até a sua casa e é com muita alegria que nós entramos em seu lar agradecendo pela sua deferência. Queremos inclusive te dar um presente, já que você nos dá esse privilégio. Só tem um, então nós vamos sorteá-lo no final da edição desse programa para todo mundo que votar na enquete. Votou na enquete, está participando do sorteio. E a nossa enquete está postada no vejamsó.com.br. Esse é o endereço do nosso site e é por ali que você se manifesta e se comunica conosco. Hoje, presentes aqui no estúdio, nós temos o irmão Dr. José Rogério Correia da Silva, ele que é advogado e ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá no município de Passa Quatro, em Minas Gerais. Paz e graça, doutor Rogério. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Heber. É um prazer muito grande estar podendo participar desse programa que eu já havia acompanhado há muitos anos. E acredito que por força de Deus, né? Porque nós acreditamos não na coincidência, mas tudo acontece por Deus. Uhum. E de ter tido o privilégio de estar recebendo o senhor ali na cidade de Passa Quatro, Terras Altas, Mantiqueira, a região ali de São Lourenço. E justamente o senhor se encontrava na minha cidade e há 10 anos atrás eu havia conhecido o senhor na Expo Cristã, 10 anos ou mais um pouquinho.
e acompanho esse programa que tem sido uma bênção para o país nosso. São milhares e milhares de pessoas que têm participado, que têm acompanhado esse programa. Inclusive, posso falar com toda a propriedade que eu sou fã de carteirinha, porque eu gosto do debate, eu gosto do ensinamento da Palavra de Deus, e para mim é uma honra estar podendo estar participando e conhecendo essa rede de televisão que tem sido um instrumento muito abençoado para o nosso país, para as pessoas que têm acessado, que têm assistido, né? Eu, desde já, inclusive, quero cumprimentar todos que estão nesse momento assistindo. Ali, principalmente no sul de Minas, nós já deixamos divulgado ali que hoje nós estaremos aqui. Qual que é o endereço da igreja do irmão? A nossa igreja, é a Avenida Getúlio Vargas, número 67, a igreja sede lá em Passa Quatro. E nós estamos ali pastoreando num bairro chamado Tronqueiras. E quero mandar um abraço também, aproveitando a oportunidade. Claro. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão ali no bairro Tronqueiras, onde eu tenho pastoreado. E já falei que eu estaria convidando o senhor para estar ali em Passa Quatro e também em Itamonte, né? Daqui a pouco o pastor Amarildo vai estar falando também, que vai ser mais uma honra receber o senhor ali. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço, pastor. Do outro lado, nós temos o pastor Amarildo. Ele dirige uma casa de recuperação, né? E também lidera a comunidade evangélica Manaim. Paz e graça, pastor Amarildo. Tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, pastor Heber. É uma honra, né? É uma honra a gente estar aqui hoje, né? Como disse o pastor Rogério, não é uma coincidência, mas eu creio que foi da parte de Deus nós estarmos aqui hoje, né? Liderando ali a comunidade evangélica Manaim da cidade de Itamonte, né? Com mais alguns pastores ali, inclusive a minha esposa pastora, minhas duas filhas pastoras também, e demais pastores que me ajudam ali. E o Centro de Recuperação, Desafio Jovem Manaim, atuando ali nas Terras Altas da Mantiqueira, 26 anos quase, 26 anos. Qual que é o endereço lá da Manaim? A igreja, Comunidade Evangélica Manaim, uma delas fica no centro da cidade de Itamonte. E depois nós temos ali na cidade de Cruzeiro, na cidade de Passa Quatro, na cidade de Itanhandu, e algumas cidadezinhas ali na cidade de Itamonte, né? Inclusive o Centro de Recuperação também, o Desafio Jovem Manaim, fica ali na cidade de Itamonte, tá? Bem no alto da serra, nas terras altas da Mantiqueira ali. Mas é muito fácil, bastante conhecido ali na cidade. É só chegar em Itamonte, já todo mundo já sabe. Pastor Amarildo, o pessoal já está sabendo. Ah, ok. Então, muito obrigado por ter viajado para cá. Né? É uma honra estar aqui com o senhor, né? Assim como o pastor Rogério também viajou, né? E tem mais pessoas conosco, no momento oportuno nós vamos apresentá-las, pessoas que passaram ou passam ainda pela Casa Manaim. Vou contar um pouquinho do testemunho deles, né? Como é que é o trabalho e tal. Enfim, você fica ligado aí porque com certeza você conhece alguém que precisa se libertar do vício das drogas. Como funciona uma casa de recuperação e quais são os desafios que ela enfrenta? Vamos ver a matéria do Zeca, vejam só. O Vejam Só de hoje irá tratar sobre os desafios enfrentados pelas casas de recuperação evangélicas. Aquelas que em seus valores e missão trazem os ensinamentos e princípios bíblicos como norteadores do seu trabalho. Mas para falar dos desafios, precisamos primeiro entender o tamanho do problema chamado droga. Afinal de contas, é exatamente a partir desse contato do ser humano com uma substância ilícita, ou em alguns casos até lícita, que começa o trabalho das casas de recuperação. Segundo dados divulgados pelo Relatório Mundial sobre Drogas da Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 5% da população mundial, o que corresponde a 243 milhões de pessoas, usam algum tipo de droga ilícita. Esse relatório foi divulgado em 2014 e indica que o consumo tem aumentado proporcionalmente de acordo com o crescimento da população mundial. O mesmo estudo aponta para a existência de uma média de 27 milhões de usuários problemáticos. São aqueles que consomem regularmente ou apresentam distúrbios,
ou então dependência. Isso significa que na população adulta mundial, 1 a cada 200 pessoas está incluída nesse quadro. Outro dado preocupante, segundo o mesmo estudo, é que apenas 1 em cada 6 pessoas que são usuárias de drogas tem acesso ou recebe algum tipo de tratamento para dependência de drogas a cada ano. Em 2012, ocorreram 200 mil mortes relacionadas a drogas. Em uma outra pesquisa divulgada pela ONU, no ano passado, o Brasil foi apontado como um dos maiores mercados consumidores de cocaína, superando em 4 vezes a média mundial. Segundo esse relatório, estima-se que o uso da cocaína seja de 1,75% da população adulta brasileira, o que daria o número de 3.600.000 pessoas usando a droga. Se entrarmos nas estatísticas das drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, a situação fica muito mais grave. De acordo com informações do Ministério da Saúde, divulgadas em 2012, foram registradas 242 mortes na faixa etária dos 20 aos 29 anos, causadas pelos transtornos por causa do uso de álcool. Considerando todas as faixas etárias, o número de mortes causadas pelo álcool chegou a 6.944. Esses números podem aumentar e muito se considerarmos as causas secundárias, como, por exemplo, doenças relacionadas ao consumo excessivo e contínuo, além dos acidentes de trânsito causados pela embriaguez. Os números são alarmantes e olha que nem falamos do uso de outras drogas, como, por exemplo, aquelas associadas à estética, como inibidores de apetite e anabolizantes. O desafio das casas de recuperação é enorme, pelo menos é isso que indicam os números. Porém, existe outro aspecto desse desafio, que iremos conhecer agora, já que o Vejam Só de hoje já está no ar. Bem, o assunto de hoje tem a ver com o uso continuado das drogas, né? E as casas de recuperação evangélicas que já existem há muito tempo batalhando aqui. Nós temos hoje conosco o pastor e advogado, pastor Dr. Rogério Correia da Silva, que trabalha na cidade de Passa Quatro. Eu encontrei com ele lá em Passa Quatro, nas Minas Gerais, né? Acho que foi em junho. Foi em junho, frio, foi? Né? E foi um privilégio conhecê-lo. Convidei ele está aqui conosco. E eu tenho logo de cara uma pergunta muito assim, direta, né? Para o irmão. Como pastor, tudo bem, mas o pastor Amarildo vai falar depois do trabalho das casas de recuperação. Mas os advogados ganham bom dinheiro com os viciados em entorpecente, não ganham, não? Pastor, nem sempre, porque na maioria das vezes o viciado em droga, ele faz o pequeno tráfico, o que está no parágrafo 4º da Lei 11.343, o artigo 33, que é o tráfico de drogas, exportar droga e tal. E na maioria das vezes o viciado em droga, dificilmente ele ser enquadrado no artigo 28, que é o artigo de usuário de droga, porte para uso. Infelizmente, a gente vê no meio jurídico que todas as vezes que é preso um viciado em droga, ele é enquadrado no artigo 33 como traficante, como se ele estivesse fazendo um tráfico de um caminhão. Ele tem a mesma pena. Ele se enquadrou no mesmo tipo penal, que é o artigo 33. Dificilmente eles colocaram no artigo 4º, que é o pequeno, quem pratica, que não tem a vida voltada à atividade criminosa, que não faz parte de organização criminosa. No artigo 33, aí reduz a pena deles. Mas na maioria das vezes, esse dependente químico, esse viciado em droga, ele acaba sendo, de certa forma, vítima
do sistema penal que não consegue discernir quem que é traficante e quem que é o viciado. E o viciado, na maioria das vezes, voltando à pergunta que o senhor falou, ele não tem dinheiro, ele não tem casa para morar, ele não tem um carro para andar, porque o traficante... Tomou tudo dele. Tomou tudo. E o traficante, na verdade, não usa droga. Na maioria das vezes, o mega traficante, o grande traficante, ele é, em tese, um empresário que usa os mula, as biqueiras, esses viciados, para sustentar o luxo deles, né? E dificilmente está preso. Dificilmente a gente descobre ou tem uma notícia de que um mega traficante está preso. Acontece, mas muito pouco. Se o senhor for analisar hoje a população carcerária, 80%, 85% é oriundo do tráfico, direto ou indiretamente. E, na maioria das vezes, são pessoas viciadas em drogas que estão presas ali, enquadradas pelo artigo 33, sem dinheiro para poder sair da cadeia, sendo injustiçado. Eu trabalho como advogado e eu vejo a dificuldade que é. Eu posso até falar com propriedade, como advogado, que a gente nota, principalmente nas varas de execuções penais do Estado de São Paulo, porque a minha OAB é aqui de São Paulo e também de Minas, eu atuo aqui. E principalmente nas varas de execuções penais, aqui, por exemplo, em Guarulhos, a gente peticiona um pedido de liberdade provisória, de progressão de regime. E demora 6 meses, às vezes, para juntar aquele documento ali. Então, tem pessoas cumprindo 2 penas quase, 1 pena e meia. O excesso de processo, a pequena quantidade de juízes, isso dificulta muito. E eu posso falar com toda a propriedade para o senhor e para todos os ouvintes, para todos os telespectadores, que, em tese, o advogado acaba, quem usa droga, acaba sendo amparado pela Defensoria Pública, porque eles não têm dinheiro, na verdade. São pessoas extremamente pobres e, quando ele cai ali, ele fica desamparado. Tá bom. Depois eu tenho outras perguntas para fazer para o senhor, né? Mas agora eu queria ouvir o pastor Amarildo. Pastor Amarildo, o senhor está há mais de 20 anos envolvido com casa de recuperação, não é isso? Eu comecei em 1988, fazendo um trabalho com dependente químico, mas a nossa casa, ali na cidade de Itamonte, o Desafio Jovem Manaim, vai fazer quase 26 anos que eu estou trabalhando ali. Por que o senhor se envolveu com isso? Porque eu venho de um contexto de um lar, né? A família, quase que caminhando para uma destruição do álcool, né? O alcoolismo. E busquei em vários segmentos e em vários trabalhos de ajuda mútua e tal, autoajuda, mas eu não consegui. E só consegui. Eu nunca me envolvi, na verdade, no vício, mas minha família era uma família marcada pelo alcoolismo. E o que me levou a trabalhar com a Casa de Recuperação foi quando eu conheci um livro de um pastor norte-americano, o reverendo David Wilkerson, que é aquele livro A Cruz e o Punhal. E foi através desse livro que eu achei assim, interessante. Eu li o livro, eu chorei, eu ri. O livro é um livro até que precisa ser bastante divulgado, né? Porque é um livro de milagres ali. Uhum. E não só a minha Casa de Recuperação, o Desafio Jovem Manaim, mas milhares que eu conheço por aí afora, que a gente vê falar, tudo teve origem nesse livro. E foi esse livro que me deu a base para começar, em 1991, a nossa primeira casa de recuperação, o Desafio Jovem Manaim. Quando que começou? 1991. Foi dentro da sua casa mesmo? Não. Depois que eu li esse livro, eu tive um chamado, eu entendo que foi um chamado específico de Deus. Não era não. É um chamado específico de Deus e eu entendi que Deus estava me chamando para isso e comecei numa chácara. Uma chácara bem... até uma casa abandonada, sabe? Quantas pessoas o senhor abrigou logo de cara? Eu pegava na rua os alcoólatras, né? Não só alcoólatras, pegava os drogados também. Porque eu acreditei, porque além da minha família ter esse histórico de né, do alcoolismo, eu passei por uma fase muito jovem de dependência de medicamentos controlados. Esses medicamentos controlados fez com que eu ficasse 5 anos dependente dele.
O Zeca mencionou na matéria de abertura dele que, além das drogas que a gente chama de drogas mesmo... As lícitas, né? E as ilícitas. Tem as lícitas, que são os inibidores de apetite e tal. Bom, o álcool é lícito, o tabaco é lícito, e tem os inibidores de apetite que demandam apenas a receita. Receitinha. Né, mas viciam também. Os remédios controlados, diazepínicos, né? A família dos diazepams e tal. De medicação. Eu fiquei 5 anos, né? Aquele quadro severo de depressão, e foi quando eu lendo esse livro, tive um encontro com Deus, na verdade, né? E coloquei aquele livro em prática, e hoje milhares de pessoas têm sido beneficiadas com isso. Legal. Bom, nós ainda não entramos no cerne do que nós vamos discutir, não é? Que é quais são os maiores desafios, mas você já está convidado a se manifestar. Então, lá na nossa página na internet, no vejamsó.com.br, que é o endereço eletrônico, você vai encontrar a seguinte pergunta para você responder. Vamos lá. Falta apoio dos cristãos às casas de recuperação? Primeira resposta: sim, pois são poucos os que conhecem esse tipo de trabalho. Segunda resposta: não. Os cristãos, na sua maioria, ajudam as casas de recuperação. Terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votar na enquete, você vai ganhar o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, que é, olha só que maravilha, o livro, né, justamente do pastor Amarildo, ele acabou de trazer para nós aqui, né, exatamente orientando como fazer para lidar com a casa de recuperação. A unção que você precisa para a libertação. Então, você que tem algum conhecido, algum parente ligado a vício, droga, etc., esse livro pode ajudar. Se você não for sorteado hoje, né, porque só tem um, você depois pega o contato do pastor Amarildo, que vai estar no site do programa Vejam Só, e escreve para ele, comprando o livro com ele, tá bom? Vamos lá. A Agrade, você já sabe, né, é uma escola, tem mais de 600 filiais no Brasil todo, com um monte de cursos, mas não tem curso para ensinar a abrir casa de recuperação, não, tá? Esse curso ainda não tem, mas tem um monte. Tem até música com instrumentos de orquestra. Tem inglês e espanhol usando a Bíblia. Além do curso de teologia, de pós-graduação em teologia, tem o curso de análise bíblica. Nós vamos começar agora o livro de Romanos, né? Aqui na sede da Praça da Sé. Mas tem filiais espalhadas no Brasil inteiro. Para você saber qual é a filial mais próxima da sua casa, você vai pegar e anotar agora o telefone. Não adianta ligar, agora é muito tarde, né? Você vai ligar amanhã, no sábado, eles funcionam e você vai conversar com o pessoal da Grade. 0 Operadora 11 3115 0819. 0 Operadora 11 3115 0819. Liga lá para a Grade, conversa com a Carla ou com as amigas dela, pega o endereço certinho da unidade perto de você, já pergunta quais são os cursos que tem lá, além do curso bíblico tem, né? E, enfim, se informa direitinho para você estudar na Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, tá bom? A gente vai aproveitar e vamos para o intervalo, a gente já volta com os desafios para as casas de recuperação aqui no Vejam Só. Ah, legal, 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 que você está aí, nos deixa chegar e mandou a sua foto, né? Nós queremos conhecer você. Esse quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, é uma oportunidade que nós queremos ter para conhecer quem está nos assistindo. E quem está mandando as fotografias está concorrendo a um presente muito especial que nós vamos sortear no final do ano. Não sei direito ainda quais vão ser os prêmios, mas estamos batalhando para ser tão bons quanto os que nós sorteamos no meio do ano, né? Um final de semana lá, a estadia no final de semana em Monte Verde, a enciclopédia teológica, os brindes da Agrade, uma porção de coisas assim, ó, jantar romântico lá na Estrela Alpina, enfim. Manda sua fotografia, tá? Você vai fazer a foto com todas as pessoas que assistem ao Vejam Só na sua companhia e identificar todas elas, colocando a foto e a identificação, mais a cidade e o estado onde você mora, no facebook.com/programa Vejam Só, tá? Hoje a primeira foto vem lá de Paudalho, em Pernambuco, onde nós temos a Alcione. Cadê a Alcione? Vamos lá. Tá aí a Alcione. Deus abençoe você, Alcione. Obrigado pela audiência em Pernambuco.
No interior de São Paulo tem a cidade de Itu, onde tudo é muito grande, né? E o Edson Ribeiro tirou a foto bem pertinho dele para ele ficar grandão também, né? E assim combinar com as coisas da cidade, em Itu. Valeu, Edson. Deus abençoe você. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nós temos o Luiz Feitosa, né? Valeu, Luiz. Obrigado pela audiência aí em Nova Iguaçu. Agora nós vamos para o Piauí. Lá em Dom Inocêncio nós temos o Mike Tyson. Mas não aquele que você conhece, esse daí, né? O Mike Tyson. Imagina se o pai dele não era fã do boxeador americano, né? Valeu, Mike. Eu fico imaginando as brincadeiras que já fizeram com você aí em Dom Inocêncio, no Piauí. Na capital do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Márcia Cristina, que também é maravilhosa. Tá aí, ó, assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado, Márcia. E a última foto de hoje também é do Rio, mas de Araruama, o Paulino Nunes, né? Valeu, Paulino. Um ósculo santo para você, para todo mundo de Araruama, aí no Rio de Janeiro. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui os irmãos que viajaram, né, lá de Minas Gerais. O primeiro deles é o doutor e pastor Rogério Correia. Ele é advogado e pastor da Igreja da Assembleia de Deus. O senhor falou no bloco anterior que um dos trabalhos da advocacia é tentar fazer com que o usuário de drogas não responda como traficante, né? Embora eles acabem presos e tudo. Aí a pergunta que o leigo faz é a seguinte: tá, o usuário não é traficante, mas ele vai para a cadeia, ele vai ficar preso lá um tempo, ele vai se livrar do vício, porque ele não vai poder consumir o vício dentro da cadeia. Como é que é isso, doutor? É uma pergunta interessante, que a gente tem a ideia de que a cadeia não entra droga, que a cadeia, que os presídios do Brasil não são comandados por facções criminosas. Essa é a nossa ideia, né? Mas na prática isso, na verdade, não acontece. Na prática, as pessoas que vão para a gente, isso é corriqueiro, é recorrente. Então não adianta aprender que o cara não vai ficar livre da droga. Quando entra a família, vai estar fazendo visita, a gente não imagina a criatividade que eles têm para entrar com droga, com armas, com celular. É uma coisa assim que emblemática. Eles têm uma capacidade muito grande de sustentar. E outra coisa, o sistema prisional, a lei de execução penal, o princípio da lei de execução penal é a ressocialização. Certo. É esse serviço que em tese, a Casa de Recuperação está fazendo, que a cadeia não faz. Porque o princípio da execução é ressocializar, é levar a pessoa para a cadeia e ressocializar ele. E à medida que ele for ressocializando, vai progredindo a pena dele. Só que essa letra no papel é bonita. É igual ao comunismo. No papel é o melhor sistema. Mas na prática não funciona. Na prática, as pessoas, ele entra pequeno traficante e sai mega traficante dentro da cadeia. Ele entra sem ser criminoso e sai um mega criminoso. Infelizmente, os presídios têm formado, os maiores criminosos são formados na faculdade do presídio, na maioria dos presídios do Brasil. E isso é notório. A gente percebe diariamente rebeliões e rebeliões. A gente passa em frente a um presídio, é assustador. É assustador. Porque não existe tudo, tipo assim, tudo maquiado. Tem o psicólogo, tem o assistente social, mas, na verdade, o sistema não funciona. Ele não recupera. É onde entra a Casa de Recuperação. Que se o Estado ele investisse, igual faz nos Estados Unidos, desse um amparo para as casas de recuperação e conseguisse discernir o viciado, ele fosse tratado, internado mesmo, de uma maneira compulsória, numa casa de recuperação, certamente o resultado hoje seria, assim, sem esse alarme que a gente passa e vê dezenas de jovens viciados, todos sem ter a oportunidade de se recuperar. A única oportunidade que tem é, talvez, quando eu pegar com droga, o policial militar, fazendo a função dele, leva para o delegado, a autoridade policial, ratifica a prisão e acaba ele
virando, né, conforme eu falei agora há pouco, virando um mega criminoso, um mega traficante. Pastor Amarildo, a Casa de Recuperação que o senhor dirige, ela segue os moldes lá do Desafio Jovem lá do... Estados Unidos, né? Olha, a gente pode até não seguir 100%, mas a gente já tive 2 vezes lá nos Estados Unidos, conhecendo o sistema lá, e a diferença é que a gente vê que o apoio do poder público lá nos Estados Unidos é notável, é notável. Aqui no Brasil, nós temos agora dia 13 de agosto passado, agora não me lembro se foi dia 13 ou dia 12, né? Que o Ministério Público Federal, daqui da cidade de São Paulo, entrou com uma liminar derrubando o marco regulatório das comunidades terapêuticas, que são as casas de recuperação. Na verdade, não está derrubando, está tentando a derrubada, né? Tentando a derrubada. E o que é esse marco regulatório? Esse marco regulatório, ele traz proteção para as comunidades terapêuticas e faz com que o governo faça no futuro ou até atualmente um repasse de ajuda para as comunidades terapêuticas. Essa derrubada, essa liminar, que o doutor Rogério sabe mais na parte jurídica, né, vai só atrasando o processo da recuperação. 2001, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Existem várias maneiras de se lidar com a recuperação. A Casa de Recuperação lá, Manaim, ela usa medicação ou ela usa aquele sistema lá do David Wilkerson, que é só oração e Bíblia? Olha, no começo eu até acredito que o do David Wilkerson era só oração e Bíblia. Ele chamava lá de agarrar o peru frio. Mas hoje com o avanço da droga, principalmente o enfrentamento ao crack, né? Hoje não tem como não entrar com auxílio medicamentoso. Então o senhor tem que ter médicos lá. Nós temos o nosso médico, né? Temos o psicólogo funcionando ali na casa, tem uma equipe técnica trabalhando ali no Desafio Jovem Manaim, ali na cidade de Itaúna. Então aquela ideia romântica que os crentes têm, até por causa do livro mesmo, A Cruz e o Punhal, e o Foge, Nick Foge, enfim, os livros do David Wilkerson, né? Ficou assim, na mentalidade dos crentes que não tem envolvimento direto com casas de recuperação, de que você põe a pessoa lá por 3 meses, ora, jejua e ele fica bom. Eu até acredito que Deus pode fazer um milagre desse, porque eu já vi vários milagres acontecendo. Mas se Deus colocou aí a medicina psiquiátrica, o médico clínico geral, para dar esse respaldo clínico, né? É lógico, a gente conhece, o senhor sabe, e a gente conhece também, tem muitas clínicas por aí afora que está fazendo uma troca, né? Está trocando a droga pelo medicamento controlado. E aí ele sai dali, não teve recuperação nenhuma, o índice de recuperação é muito baixo. Só trocou de vício. Só trocou de vício. Tá. É isso aí. Por falar nisso, a gente tem aqui, o pastor Amarildo trouxe, acho que 3 pessoas, não é isso? Isso, são monitores internos. São monitores lá do Manaim? Então, eu vou pedir ao diretor que posicione as câmeras para a gente conversar um pouquinho com eles, né? Vamos lá? Quem que vai falar primeiro? É o João? Pode ser o João. O João? Quem que é João? Tudo bem, João? Tudo bem. Paz e graça. Paz. Como é que você conheceu o Manaim? Bom, meu primeiro contato com o Desafio Jovem Manaim foi em 2005, através de um primo que já tinha passado lá, né? Então, quando eu entrei no mundo das drogas, no crack... Você foi usuário? Fui usuário, né? Foram 9 anos da minha vida nas drogas. Então, esse primo meu passou, me indicou, eu fui para lá, né? Me recuperei. E eu gosto sempre de frisar, só da minha família, eu gosto de trazer esse testemunho que eu acho legal, foram 5 pessoas recuperadas lá dentro do Desafio Jovem. Meu primo, minha mãe, uma tia, meu cunhado e tem alguém que eu não estou lembrando agora. Você. O padrasto. Eu, meu padrasto também agora, que casou com a minha mãe lá dentro também. Então são 6. Então, assim, eu tenho Você já conhecia o Evangelho antes de ter ido para lá? Não, o primeiro contato com o Evangelho. E o que você achou dos crentes?
Quando você chegou lá? Quando eu cheguei, eu achei que eu estava no hospício, né? Tudo bem, o Renan Calheiros também acha, lá no Senado. Quando eu assisti, eu nunca tinha visto um culto. Era melhor. Nunca tinha visto o culto. Mas, graças a Deus, puseram uma Bíblia dentro da minha mala, né? E eu comecei a ter acesso à Bíblia. E o discipulado que é feito lá dentro do trabalho, tem um programa terapêutico, né, bem desenvolvido, bem organizado, que traz um efeito, né? Isso me ajudou a abrir os olhos para a minha dependência, para a minha doença, né? E da importância que eu precisava de permanecer dentro da casa de recuperação, de terminar aquilo que eu comecei, né? E o mais difícil assim, depois sair e poder continuar livre das drogas. Você ficou lá há quanto tempo? Eu passei em 2005, saí em 2006. Tive uma recaída. Voltei em 2006 ainda, fiquei até 2008, né? E aí eu fiquei de 2006 até 2013 limpo, sem usar droga. Infelizmente, em 2013 eu tive um deslize, corri para lá de novo, o pastor Marildo me acolheu novamente, né? E aí estou permanecendo lá até hoje, né? Então, assim... o trabalho, quem já está mais melhorado, cuida de quem está piorado. Assim, a gente... É uma das visões do trabalho do Desafio Jovem, né? Essa é uma das características. Um recuperando, que já está ali mais tempo, ajudando aquele que está chegando agora, né? Isso... Algumas pessoas não gostam desse tipo de trabalho, mas na prática é o que tem dado mais resultado. Legal. Porque nós sabemos bem o que ele está passando, o que ele passou, claro. Sabemos acolher, sabemos como aconselhar. Então, tudo isso é muito importante. Né? Quem é essa moça bonita que está do teu lado? Essa é a Ivine. Tudo bem, Ivine? Como é que é seu nome? Emily. Evine. Fala pertinho do microfone, tá? Você está lá há quanto tempo? Eu estou no Desafio Jovem há 5 anos e há alguns meses eu cheguei... Peraí, Evelyn, o seu microfone está desligado. Troca aí. Isso. Fala. Eu já estou no Desafio Jovem há 5 anos e alguns meses, né? Cheguei lá com 15 anos de idade, hoje eu tenho 20 anos. Você chegou aos 15, quem te levou lá? Eu fui encaminhada para lá por uma ordem judicial. O juiz te mandou para lá? Sim. E o que você aprontava para o juiz fazer isso? Aos 11 anos de idade já comecei com o uso das drogas, né? O meu primeiro contato com as drogas, como das drogas, foi com crack, né? Foi o primeiro contato, sim. E a maconha, a cocaína e todas as outras drogas aí, ilícitas e ilícitas. E você está há 5 anos limpa? 5 anos. É uma das coordenadoras da Casa Feminina. Pastor, ela é uma das coordenadoras? Casa Feminina. Lá é separado? Separado. São 5 chakras separados. Menores, maiores, feminino e masculino. Uhum. Quem que dá mais trabalho? Responde, Evne. Acredito eu que a dificuldade é de trabalhar com a casa feminina, né? Por quê, filho? Porque as mulheres, homem e mulher, são bem diferentes, né? As mulheres têm aquela emoção, têm aquela TPM, né? Tem aquele negócio todo de mulher que dificulta mais. Você que está falando, né? Enfim. Mas as mulheres são mais rebeldes do que os homens? Na verdade, em partes, é mais fácil lidar com as mulheres, porque elas aceitam mais, acredito eu, né? Que elas são mais sensíveis, então é mais fácil de trabalhar nessa questão. Tá bom. Agora, hoje a nossa casa feminina são uma média de 40 mulheres. 40 mulheres, né? Se essas 40, dividindo no mês, são 10 com TPM por semana. Então a coisa não fica muito fácil de trabalhar, não. Mas o senhor já deve ter acostumado, né? Com esse tempo todo já dá para levar, né? Tá. Temos mais um rapaz ali. É o Guilherme. Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo em paz, tudo bem, graças a Deus. E você? Olha, eu cheguei na casa de recuperação em 1998. Já tem tempo, 5 de abril de 98, e alcoólatra
não andava mais praticamente, né? Pernas inchadas. Nesse processo já na rua, já morava na rua. E esse impacto dessa diferença, né, que aconteceu na minha vida, porque anos atrás, anos antes, eu tinha uma vida social muito boa, digamos assim, sabe? Em termos financeiros, em termos educacionais, sociais, shows, colégios, meu pai era jornalista, música. Uau! Mas sem Deus. E teve um grande problema na minha vida, uma grande perda, que foi de fato os meus pais, e daí em diante eu acabei recebendo uma herança muito grande, mas a vida sem Deus é uma desgraça, literalmente, né? E fui perdendo as coisas, fui perdendo, não aceitava a palavra de Deus, isso é bom eu frisar, porque eu não aceitava, eu achava que aquele tipo de educação livre me traria, exatamente por causa desta educação social e cultural, alguma base. E, de fato, é muito bom ter esse tipo de base, mas não é sólido. Então, o primeiro impacto que eu tive, que foram as perdas do meu pai, é como se tudo tivesse caído. Perdi esses apartamentos, que não eram poucos, bons lugares no Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana. Fui morar na rua. E um determinado dia, uma tia minha, que eu considero como uma mãe, da cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, me indicou, porque já tinha conhecido através da igreja dela. E em 1998, dia 5 de abril, essas datas inesquecíveis, né, na nossa vida, eu cheguei lá no Desafio Jovem Manaim, há 18 anos, e até hoje eu venho trabalhando aí junto com o pastor Amarildo e desenvolvendo esse trabalho que, na verdade, não é nenhum trabalho, é um prazer, sinceramente é um prazer. Você tem ideia de quantas pessoas você já viu se recuperar? Tenho, são 18 anos. Poxa, no mínimo, de 2 a 3 mil pessoas eu vi passar por lá. Barbaridade. E com a oportunidade de se recuperar. Quando eu digo a oportunidade, porque todas tiveram a mesma oportunidade, o mesmo peso, o mesmo benefício, digamos assim, de Deus na vida delas, todas tratadas da mesma maneira, você está entendendo? Sempre visando uma mudança de caráter e, consequentemente, uma mudança de escolhas na vida. Que bom. Agora a gente vai ouvir a opinião dos leigos. Bom, não sei se todo mundo é leigo, né? Como eu falei no começo do programa, praticamente todas as famílias têm alguém envolvido de forma direta ou indireta com droga, então ser leigo nesse assunto não é lá muito comum. Mas o Zeca perguntou lá no Reduto dos Crentes sobre o tema de hoje. Vamos ver o que ele ouviu. Qual que você acha que é o maior desafio para uma casa de recuperação evangélica que trata assim com drogados, né, viciados? Qual que você acha que é o maior desafio? Por coincidência, eu faço parte de uma ajuda Casa de Recuperação. O maior desafio que nós temos é ajuda, nós encontrarmos ajuda de pessoas que verdadeiramente querem ajudar. O segundo maior desafio é a família, que muitas das vezes coloca o dependente químico lá dentro e esquece dele como se ele fosse uma pedra na vida da família. E a terceira seria o governante, que eles, infelizmente, nós sabemos que eles ganham com pessoas ficarem na rua, não ganham com pessoas sendo reabilitadas e socializadas para voltarem à nossa sociedade. Colaboração, é a aceitação, né? Porque hoje muitos abrem, né? Mas não com o intuito de colaborar com o viciado, né? É isso que tem batido muito, né? Você pode ver, fazer acompanhamento de abrir uma loja, perdão, abrir uma casa de recuperação. Mas por trás tem outro cara que é mais viciado que ele, né? Enfrentar a diversidade que o ser humano, como pessoa, ele está acostumado, né? Está habituado a fazer, a utilizar. E o ser humano, ele acostuma muito fácil com as coisas que são ruins, drogas, né? Que são bebida, que são o fumo, né? A parte de entorpecente. Então demora ele se livrar. Mas aí a Casa de Recuperação procura trabalhar dentro da área espiritual,
que é a libertação. E a única pessoa que pode libertar é Jesus. Então tem que trabalhar nesse foco de libertar a pessoa através de Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o libertador, né? E a palavra é a libertação. E conhecereis a verdade, como está escrito em João, no Evangelho de João 8,32, diz assim, conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. O versículo 37 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A casa de recuperação tem esse trabalho, de libertar o homem tanto da entorpecência, como libertar das coisas mundanas, daquilo que afasta da presença de Deus. O maior desafio, eu não tenho muita experiência nessa área, já tive contato com pessoas que infelizmente são escravas dentro dessa situação muito difícil e delicada. O primeiro grande desafio é a pessoa entender que o drogado, quando aceita Cristo Jesus, entregar realmente no vitorioso nome de Jesus Cristo. E a partir daí também precisar de ajuda das pessoas não serem discriminadas e ter apoio e oração. Bom, a gente vai esmiuçar tudo isso daí, muito mais, né? Daqui a pouco quero ouvir mais um pouquinho desses nossos irmãos e da irmã também, né? E você aí de casa, fica ligado aí. Vou pedir também ao nosso operador GC que, na medida que os dois pastores falarem, a gente publique o contato deles, porque com certeza muita gente quer anotar para depois pedir orientação, encaminhamento e por aí vai, né? Tá bom? Vamos lá. Pastor Rogério, o senhor é advogado, certo? Mas é pastor também. E pastor pentecostal da Igreja Assembleia de Deus e tal. Então, o senhor vai entender a pergunta que eu vou fazer para o senhor. É muito comum, né? Aquilo que o pastor Amarildo falou. A gente ouve um testemunho ou lê um livro, como A Cruz e o Punhal. Eu vou abrir uma casa de recuperação. Pode? Pode. Ele pode abrir, contanto que ele obedeça as normas que regulam toda essa... Então, quais são as exigências jurídicas para isso? Olha, as exigências são as mesmas que abrir uma empresa. Sério? São as mesmas. A questão do funcionamento dela, na maioria das vezes, o que fundamenta o regimento das casas de recuperação é a Anvisa. São as normas mais que a gente possa dizer assim, mais pesada para que possa cumprir. E se não tiver enquadrado dentro do regulamento da Anvisa, as pessoas que têm casa de recuperação, aí embora tenha boa vontade, de repente, né, está com boa intenção, mas ele está incorrendo um crime de cárcere privado, né, de tortura, a gente sempre vê isso aí. Porque existe toda uma normativa que tem que ser seguida, não é simplesmente eu vou querer fazer, ele tem que estar embasado em lei, ele tem que... montar um estatuto, né? Um estatuto, como uma associação. E dentro dessa associação, ele tem umas normas que ele tem que estar seguindo ali. Que é a Anvisa que regulamenta. Mas as normas municipais, né? E para que ele possa exercer essa atividade, ele precisa, eu penso comigo, acima de tudo, ele tem que ter o chamado dom para mexer, porque não é fácil trabalhar com viciado. De repente a pessoa acha bonito, mas na prática é estressante. Eu percebo que, embora eu seja advogado, estou junto, sou procurador lá das casas de recuperação, a gente percebe essa discriminação por parte da sociedade, né? A sociedade, ela quer resolver, mas, por outro lado, ela, em tese, ela é hipócrita, né? Ela discrimina e é muito fácil de dar um asilo, por exemplo. É o velhinho... E esquece que o asilo, um lar de idoso, ele automaticamente tem uma renda dele. Ele é aposentado e aquilo fica para o asilo, ele consegue subsistir. Quando a gente fala em criança chama atenção, criança, dá dó e tal, e as pessoas procuram ajudar. E como a gente trabalha com casa de recuperação, quando acontece um crime, por exemplo, um crime na cidade, o primeiro lugar que às vezes a polícia quer ir é na casa de recuperação. Por quê? Discriminação. Porque de repente eles acham que lá, tipo assim, lá tem alguém envolvido com crime. Porque são pessoas oriundas do crime. Então a sociedade não quer uma casa de recuperação por perto, de medo. De repente tem presídio do lado, mas eles não querem que tenha uma casa de recuperação. Em tese, eu acredito que é um pouco de discriminação. É uma questão da sociedade, através de uma força-tarefa, tentar as autoridades, né, o judiciário,
resolver a situação. É questão de tomar uma posição e resolver. Desculpa eu ter fugido do tema, que o senhor perguntou, sem problema. Mas a pessoa que quer abrir uma casa de recuperação, ela tem que se ater primeiro como no Brasil é um Estado democrático de direito, as pessoas têm que estar fundamentadas em lei, e procurar um contador, um advogado, que tem que ter um advogado para estar assinando. E existe toda uma normativa, todo um sistema para que possa operar e não ter aborrecimento com a justiça. Depois vai reclamar, o Estado não está ajudando. Nem dá mau testemunho. Isso, não dá mau testemunho, principalmente mau testemunho. No próximo bloco, a gente vai explorar aqui uma questão que o pastor Rogério acabou de falar, né? Pelo que ele disse como advogado, casa de recuperação e clínica terapêutica é a mesma coisa para a Anvisa, mas para os crentes não é. Como é que o pastor Amarildo resolve isso? Já, não vejam só. Hoje é dia do Zeca apresentar o Vejam Só Que Coisa. O tema de hoje é pesado, então já a gente vai voltar aqui para falar das casas de recuperação, mas antes vamos dar uma aliviada, né, com o Vejam Só Que Coisa. Boa noite, galera, estamos na área. Bom, ainda cheios do espírito olímpico. Afinal de contas, foi como uma grande onda. Todo mundo acabou envolvido por esse clima. Foi muito bacana, né? E várias histórias chamaram a atenção do planeta inteiro. Nós vamos tentar mostrar algumas aqui para você. Hoje mesmo teremos uma história de superação de um atleta. Só que antes disso, olha quem já apareceu aí na sua tela. É, ele mesmo, olha aqui, ó. Nosso endereço do Facebook. E é lá que você manda a sua participação e ajuda a fazer um Vejam Só Que Coisa muito melhor. Olha, com a sua participação, o Vejam Só Que Coisa fica muito melhor mesmo. Por isso, participe. Bom, superar os limites. Essa, com certeza, é a ideia de todo atleta numa competição como as Olimpíadas. Mas vamos mostrar agora um caso que parece que foi um pouco além disso. Vejam só que coisa. Vamos acompanhar agora uma prova do arremesso, do levantamento de peso. Já vemos aí em ação o atleta finlandês, Milko Olavi Tokoja. Bom, pelo menos eu acho que é assim. Ele é da categoria até 85 quilos. Nas imagens vemos ele levantando 175 quilos em sua terceira tentativa na prova. Mesmo com dificuldade em manter a barra sobre a cabeça, ele resiste e consegue a confirmação do resultado. Ao perceber que conseguiu, é claro, ele comemora, cheio de entusiasmo. Bom, e não é para menos, né? Afinal de contas, foram o resultado de um treinamento de 4 anos. Boa, Milko, mandou bem. Opa, mas parece que algo deu errado. Olha só, ao sair da área de competição, parece que todo o esforço surtiu efeito. Só que ao contrário, pois o atleta não conseguiu resistir ao desgaste físico e acabou desmaiando. Precisou ser rapidamente atendido e socorrido pelos membros da sua equipe. Apesar do acidente, o Milko deixou a área de competição caminhando, não precisando ser removido de maca. O finlandês encerrou a sua participação na categoria, tendo marcado 145 quilos no arranco e os 175 quilos que acabamos de ver no arremesso do momento do acidente, o que lhe deu um total de 320 quilos. Olha, ele não ganhou medalha, mas foi destaque aqui no Vejam Só Que Coisa. Pode comemorar, Milko, você merece, representou, mandou muito bem. Parabéns, viu? Agora é a sua vez de ser destaque aqui no nosso quadro. Quer saber como? Bom, coloca nosso endereço aí na tela. Olha ele aí, ó, pronto. É aqui que você manda a sua participação e vai ser o autor do roteiro do nosso próximo quadro. Eu falo próximo porque o de hoje já terminou. Fui e até a próxima. Valeu, Zeca. Os gigantes também desmaiam. O cara faz o impossível e depois, bluf, quando ele acha que está tudo resolvido, né? No mundo das drogas é assim também, né, pastora Maria? A pessoa acha que está tudo resolvido. Mas tem coisa para resolver, né? Sempre tem. Qual que é o índice de reincidência de quem passa por casas de recuperação? Pastor, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus,
pelo índice de recuperação que nós temos alcançado lá. Eu não posso falar a nível nacional, posso falar a nível da nossa instituição. Eu creio que eu alcanço, entenda bem, eu alcanço 100% de recuperação. Que tipo de recuperação? É aquela que ele recupera ali, ou a recuperação, o índice de recuperação lá fora, que para mim, recuperado é aquele que passou pela casa de recuperação e permanece recuperado lá fora. Internamente eu consigo 100%. Agora, com volta, com reincidência, eu acredito que desses 100% volta uns 30%. O senhor me entendeu? Lá dentro recupera, passou 40 dias, ele desintoxica do álcool, desintoxica de qualquer substância, de droga. Lá dentro está todo mundo recuperado, uma beleza. Agora, o que eu somo hoje, nós temos hoje, a nível nacional, mais de 500 líderes envolvendo missionários e pastores que nasceram ali. Então, é um índice para mim, assim, alarmante de pessoas, aliás, não é índice, é números, né? Número alarmante de pessoas que têm conseguido. É o que me leva a manter esse desafio, que é um desafio para nós, né? Tanto interno quanto externo. Agora, pastor, o nome é Desafio Jovem, né? Porque na época do David Wilkerson eram adolescentes que formavam... É o Teen Challenge, né? Teen Challenge. Eles formavam gangues lá em Nova York e tal. Mas o perfil de quem procura a casa de recuperação do senhor lá é só de jovens? Pelo que eu vi, não, né? Não. Nós temos desde 11 anos de idade hoje. 11 anos? 11 anos, recuperando de crack. A Emily foi um caso. Ela 15 anos. Mas eu tenho desde 11 até 65 anos. Né? Então a gente alcança todas as faixas etárias e temos índices bons de recuperação em todas as faixas etárias. Né? Agora, casa de recuperação é a mesma coisa que clínica terapêutica? Está aqui, até o Ronaldo Laranjeira colocou uma coisa aqui, comunidades terapêuticas é vista como equipamento social de interesse à saúde, na rede de serviço de atenção a pessoas com transtorno decorrente do uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas. Então, eu vejo o centro de recuperação hoje de interesse à saúde, é interesse da saúde, mas não é uma casa, uma clínica de saúde, né? Não é uma clínica onde tem ali uma clínica medicamentosa. Então a Anvisa não devia se meter. Aí que eu quero entrar. O pastor Heber, que em 2001, quando foi criado a Agência da Vigilância Sanitária, criou a resolução 101 da Vigilância Sanitária. Ela manteve 10 anos, a resolução ficou 10 anos. Olha, o que fechou de casas de recuperação por aí afora no Brasil não está escrito. Foi muita casa que fechou no Brasil por conta de coisa tão banal, coisa tão assim, medíocre até. Entendeu? O que aconteceu nesses 10 anos? O Brasil virou uma epidemia de crack. O crack tomou conta de mais de 98% de municípios brasileiros, segundo a Globo. O jornal do Globo fizeram um levantamento mostrando 98%. Em 10 anos, enquanto fecharam as clínicas de recuperação, a droga entrou com tudo, entrou com força. Então, eu até vejo que precisa, como o doutor Rogério falou, precisa ter, né, um regulamento, um marco regulatório para a coisa andar, porque tem que ter lei. Se não tiver lei, a coisa não funciona. Só que a forma que leva, a forma que fiscaliza, hoje, por exemplo, eu tenho as minhas casas de recuperação lá, depois ia mostrar para nós até você vê, o vídeo vai funcionar? O Ronaldo disse que ia tentar passar, né? As nossas casas de recuperação. Olha, uma casa de recuperação, a gente gasta mais de 20 mil reais para você instalar corpo de bombeiro. Olha aí. Né? Olha só, essa é a casa de menores, essa que você está vendo aí é a casa masculina nossa, olha só, bem no alto, no coração da Serra da Mantiqueira. Aí é onde fica a casa feminina de recuperação, olha. Tá? A gente trabalha, como eu falei para o senhor, né, com menores, com maiores e todas as idades. São 3 núcleos, então, pastor? São 5. 5 núcleos? 5. Mas todos eles estão na mesma propriedade? Todos no mesmo raio de proporção ali, né? Que é Itamonte, Pouso Alto e município de Itanhandu. Tá. Agora, pastor,
para a gente fechar essa questão. Então, o que a Anvisa está tentando fazer é que todos os lugares onde existam pessoas se recuperando da droga-adição funcionem como se fossem clínicas medicamentosas. É isso que eles querem. Na verdade, uma hora a casa de recuperação, ela enquadra como... Daqui a pouco eles acham que enquadra na saúde, aí não enquadra na saúde. Aí daqui a pouco enquadra na assistência social, também não enquadra na assistência social. Na verdade, é um braço da igreja, né? Então, mas a Anvisa proíbe, por exemplo, de se fazer oração, culto, etc.? Existe o regulamento não pode, você tem que respeitar o credo religioso. Isso nós respeitamos, independente da Anvisa ou não. Entendi. Respeitar o credo religioso da pessoa, independente da pessoa. Mas se a pessoa for para uma casa de recuperação evangélica... Ela já está sabendo que ali é evangélica. Como é que funciona isso na prática, doutor? Pastor, é uma questão delicada, considerando que o nosso país é laico e a clínica ela não pode impor, mas ela pode expor. Ela pode expor, ele tem que obedecer as normas ali. E infelizmente, isso aí eu presenciei uma fiscalização da Anvisa, entrevistando um pastor na cidade de Itapeva. Eu estava presente, fui buscar um interno ali, e justamente a representante da Anvisa, ela batia bem nessa tecla aí, perguntando se o pastor se poderia, como que funcionava, se eles não tinham que fazer... Porque antigamente, realmente, os pastores tinham essa visão, que abrir casa de recuperação era colocar essa turma para orar, para jejuar, ficar o dia inteiro de madrugada fazendo jejum, e era o único meio de recuperação. E com relação à lei, isso realmente é perigoso, porque eu impor a minha religião para uma pessoa não pode, mas, por outro lado, também tem que respeitar o estatuto da casa. A casa ela é regida por um estatuto, quem que coordena aquela casa ali. Quando a pessoa entra na casa, na clínica, ela assina um termo sabendo que existe uma maneira de obedecer. É isso que eu quero saber. Eu vou lá no Manaim. Aí o João me convida lá para o estudo bíblico. Aí eu chego lá no estudo bíblico, querem orar e tal. Aí eu saio de lá e denuncio vocês porque vocês me forçaram a fazer um culto. Ué, é proibido fazer culto em casa de recuperação? Eu vejo pelo perfil de cada uma. Nós temos aqui outras casas católicas, nós temos casas espíritas e tem as casas evangélicas. Todas elas têm o seu regimento interno. Então, o interno, ele é obrigado a cumprir o regimento interno. Isso não quer dizer que ele vai mudar a sua religião. A maioria que nós temos ali, eu acho que 80% são pessoas oriundas de religião não evangélica. Então ele participa de tudo, mas a gente já orienta, você não precisa mudar a sua religião, a não ser que ele venha aderir ao credo evangélico. O que o senhor chama participar de tudo? Nós temos um programa padrão, já oriundo lá do Desafio Jovem, do Teen Challenge, lá dos Estados Unidos. Esse padrão é composto de estudos bíblicos, de discipulado, grupo de discipulado, discipulado 1 a 1, trabalhando ali, E sem falar que nós temos diariamente cultos em todas as casas. Deixa eu falar com o povo lá, de novo lá, o João, a Evelyn, esqueci o nome do irmão. É o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme é o que está mais tempo lá, né? Cadê o microfone de vocês? Tá aí? Beleza. Ô Guilherme, tem gente que se recusa a ir para o culto ou se recusa a receber oração? Olha, acontece. Acontece exatamente por causa disso, A gente entende que o primeiro ponto dessa cura, digamos assim, para o vício, é você reconhecer que tudo aquilo que você fez deu errado. Todas as suas tentativas, as suas táticas, o seu esforço, o lugar mais longe que te levou, aliás, graças a Deus, foi até a casa de recuperação ao Desafio Jovem. E a partir dessa compreensão, desse entendimento, quando você consegue introduzir isso de uma maneira saudável, para que a pessoa compreenda, você mostra para ela que ela precisa, de fato, reconhecer que alguma coisa nova, um conhecimento novo é necessário para que ela conduza a vida dela a partir dali. E quando a gente fala da Bíblia, dentro do Desafio Jovem Manaim, a gente fala da Bíblia como, de fato, um remédio. Que, inclusive, cita-se, que a palavra é um bom remédio. E
E essa dedicação da palavra nos discipulados, nos estudos, no aconselhamento, vai trazendo essa luz, vai clareando, para que a pessoa comece a reconhecer as suas falhas, como eu já disse, e perceba um novo tipo de vida, um novo estilo de vida, uma nova maneira de se viver, e aí ela escolhe, né? Aquilo que Jesus deixou muito claro. Aí ela escolhe. Então, pelo menos, o desafio jovem, juntamente com a palavra de Deus, e aí eu não estou citando religião, com a palavra de Deus, ela traz essa possibilidade de escolha. Eu posso continuar sendo o que eu era, mas pelo menos agora eu conheço uma outra fonte, um outro caminho, uma outra maneira. Acredito que esse seja o forte da Casa de Recuperação do Desafio Jovem Manaim, te trazer essa certeza de que você pode ter uma opção. E as pessoas que trabalham lá, o João, a Evelyn, eu, nós somos, dentre outros, tem muitos outros, nós somos vamos chamar assim, aquelas pessoas que de fato funcionaram nesse sentido. Então, quer dizer, não só o teórico, mas o prático. A realidade está lá, exposta, todos os dias, né? Sem contar com esses outros tantos que a gente citou aqui, de pessoas que passaram e mandam sempre notícia, mandam sempre foto, e que estão pelo mundo todo, como o pastor Amarildo falou. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta meio delicada, né? Pois não. Só aparece lá quem nunca teve em igreja ou já apareceu gente de igreja lá? Aparece bastante gente de igreja. Tem um bom número. Gente envolvida com droga e que frequenta a igreja? Que se desviou, né? Digamos assim. Que se desviou, deixou de ir na igreja. E volta, né, para um recomeço. Que é mais fácil lidar com elas? Mais difícil. Por quê? Talvez por não sei, uma cultura religiosa, talvez. Ele acha que já sabe. Acho que já sabe muito. Nós temos um programa que é o programa de estudo pessoal para novos cristãos. Então, é um programa que a gente chama eles de alunos, né? Não chamamos nem de internos, porque eles estudam bastante. Então, ele é atendido individualmente. Né? Ele preenche um contrato para a gente tem todo um esquema lá que o programa funcionar. Né? E, às vezes, quando cai uma pessoa que já era de uma igreja, né, ela tem dificuldade. Até eu tive essa dificuldade, né, quando eu tive a minha recaída. Falei, não, fazer programa, estudo pessoal de novo, não, já sei tudo isso, né? Então, assim, é um pouco difícil, em certos aspectos, mas tem algumas pessoas que são pessoas e pessoas, né? Então, cada um tem uma cabeça, né? Tem aqueles que já chegam, já entendem que precisam se adequar, né, ao andamento da casa e acabam ajudando bastante. Mas tem muita gente que é difícil trabalhar. Pastor já passou por lá, não? Pastor, missionário, né, já recebi pastor, já recebi missionário, presbítero. Como é que um pastor ou um missionário se desviou e acabou na droga? Qual é a história dele? Se desiludiu com alguém? Tem vários aspectos. Acho que cada um pode ter um problema que desencadeou o vício, né? Uma separação, uma perda de um filho, uma perda de uma esposa, né? Ou às vezes até a falta de caráter mesmo, né? Às vezes estava só ali de uma forma religiosa, escondida atrás da palavra e tal. Eu não sei como ele chegou a usar a droga, mas eu sei que se ele chegou ao Desafio Jovem Manaim, ele vai ali, chegou ali, ele é um aluno do Desafio Jovem Manaim, e ele vai começar tudo de novo, né? Interessa o passado dele, pastor, teólogo... Pode ser apóstolo, né? Pastor, pode ser missionário, ele vai começar o programa tudo de novo, tem que obedecer às regrinhas da casa, né? Me chamou a atenção um jovem falando aqui na enquete aqui, dos desafios, né? E ele falou muito bem, ele era um colaborador, né? Muitas famílias simplesmente abandonam a pessoa lá, achando que só nós vamos conseguir resolver o problema. Tanto que nós temos um trabalho com a família, todos os meses realizado com a família, nós chamamos de Dia da Família,
que são palestras realizadas voltadas para as famílias saberem lidar, né, com seus familiares, para não cair nas manipulações, né, nas mentiras, nos enganos, tudo isso, né? E um outro problema também, um outro desafio, já que o tema é desafio das casas de recuperação, é você fazer com que a pessoa que chegue, ela termine o tratamento. Isso é um desafio grande também, né? Então, assim, na minha opinião, um tratamento deve ser de 9 a 12 meses. Um bom tratamento, né? E as pessoas estão chegando achando que resolvem isso em 3 meses, claro, em 2 meses. A hora que começa a se sentir melhorado, já quer vazar. A gente tem um termo lá que a gente brinca muito, né? Que a gente chama de já tô bom. Já tomou o chá de já tô bom, né? Eu já tô bom para ir embora. Gostei dessa. Acontece muito lá. Evelyn. Oi? Você está lá há um tempão, né? E a sua família? Bom, os meus pais são separados, né? Eu tenho mais um contato mais direto mesmo com a minha mãe e com os meus irmãos. Algum deles já passou por lá? Não, nenhum. Você chegou a sair do desafio jovem lá alguma vez e voltou depois ou não? Não, eu já estou nesses 5 anos lá mesmo, né? Eles têm feito um trabalho lá comigo, o programa tem feito um trabalho de ressocialização. Hoje eu saio, né? Vou para a escola e estudo e depois retorno para o centro de novo, né? 2 vezes por semana. Terminando os estudos já, e esse é um trabalho de ressocialização, né? Que legal. E você está resistindo bem às tentações? Sim, eu acredito que a partir do momento que a gente aceita, né, uma ajuda, a gente tem que estar disposto a lutar, né? Fácil não vai ser, mas nós temos que estar disposto a lutar, porque a gente aceitou essa ajuda e aceitando nós recebemos, né? E a gente tem que estar disposto a lutar, sim, por isso. Legal. Bom, nós estamos caminhando para a parte final do programa, então vamos lá. Pastor Amarildo, qual que é o telefone lá do Desafio Manaim? Ainda temos uns minutos, mas só para o pessoal já ir anotando, né? 035 é o DDD, 3363 2539, 3363 2109. Então, não, vamos dar um só, né? Tá. Qual que é o DDD? 35. 35. E o telefone? 3363 2539. Nós estamos na era da internet, né? Quem quiser pode mandar o e-mail lá. Tá aí o e-mail na tela. E no site vejamsó.com.br você tem o contato deles lá, tudo direitinho. E também para o irmão Rogério. Pastor Rogério, agora eu vou chamar o senhor de pastor, pastor. Né? Vou abordar um tema complicado. Como eu falei no começo, tem um monte de gente, um monte de famílias que tem pessoas encrencadas com drogas. Aí tal, eu descubro que o senhor é pastor de uma igreja, né? O que eu faço? Eu começo a frequentar a sua igreja, mas com o interesse de fazer a sua igreja patrocinar a internação do meu parente. Isso acontece, não acontece? Acontece muito. Acontece muito, mas a gente consegue ter o discernimento e, embora essa profissão de advogado, sou especializado no direito penal, terminei a minha pós-graduação em direito penal, e isso acontece muito. E, por outro lado, pastor, o princípio nosso é princípio cristão. E eu sou advogado hoje por conta do meu mestre maior, que é Jesus. Ele falou assim, que ele é advogado por excelência. Lá em São João 2:1, se eu estou certo. 1 João, ele fala ali, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. Se o senhor me permitir, eu tenho a carteira minha, eu tenho um sócio, que eu havia falado aqui, e eu tenho, na minha OAB, eu carrego comigo o sócio meu. Mostra ali para aquela câmera ali, isso. Teu cartão do sócio? Cartão do sócio. Cadê? Olha lá. Jesus Cristo. Jesus Cristo, advogado. Então, eu tenho honra de ser, embora ser uma profissão assim muito mal falada, o advogado, infelizmente,
a visão que as pessoas têm do advogado é uma visão distorcida, como qualquer profissão tem a sua, os profissionais que... O pessoal que estraga tudo, né? Mas eu procuro, dentro da igreja, dentro da minha possibilidade, ajudar sim. A Bíblia fala que é para a gente ajudar, não cessar de fazer o bem, porque cedo a gente vai estar ceifando, né? Então eu faço questão, dentro da minha possibilidade, e consigo discernir também, que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. As pessoas pensam que o cristão, o crente, o evangélico, ele é uma pessoa boba, ignorante, eu vou lá, vou fazer... Então a gente consegue discernir aquela pessoa que verdadeiramente quer mudar de vida, a gente está ali, eu estou pronto para advogar, ajudo dentro da minha possibilidade e não vejo dificuldade em estar trabalhando isso não, pastor. Bom, a dificuldade que tem é na televisão. Acabou o tempo, acabei de saber agora pelo diretor que já estouramos, inclusive. Quero agradecer muito ao pastor e doutor José Rogério Corrêa da Silva, que viajou lá de Passa Quatro para estar conosco, lá no sul de Minas. Pastor José Amarildo, que é o líder da comunidade evangélica Manaim, que veio lá de Itaiandu, na companhia dos três irmãos que nos ajudaram aqui com o depoimento deles. E recebam a nossa gratidão e a nossa oração para que vocês continuem nesse ministério tão importante. Talvez o ministério mais importante da igreja hoje, depois da evangelização, seja o que vocês fazem, porque vocês lidam literalmente com a escória da sociedade, com aqueles que nem a família quer mais, com os zumbis que andam pelas cidades. Vocês é que recuperam e transformam esses zumbis em gente de novo, né? Grande será o galardão de vocês nos céus, com certeza absoluta. Que Deus os abençoe e os recompense. Bom, vamos ver quem ganhou o presente da grade, que aliás o pastor já vai pôr a dedicatória dele aqui, né? Tá aí, pastor. Quem que ganhou? Carlo Alberto Siciliano, de São Cristóvão, lá em Sergipe. Parabéns. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos outra vez no próximo Vejam Só.